Mais pesquisa saindo, é isso. Véspera de primeiro turno de votação, eleições 2022. Trazemos agora os números da pesquisa IPEC para o governo de São Paulo. Fernando Haddad, candidato do PT, lidera a pesquisa com 41%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, soma 31%. Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição, aparece com 22%. Pesquisa IPEC, portanto, apontando para um segundo turno em São Paulo entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Um resultado, Yuri, que conversa bastante com o Datafolha que trazíamos há pouco. Um cenário que reflete essa disputa presidencial, esse cenário nacional, e também indicando agora um descolamento de Tarcísio de Freitas dos números de Rodrigo Garcia, que vinha numa tendência de crescimento. Pois é, muito forte a tendência que os dois institutos apontam na mesma direção de segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas. Muito disso se explica, Carol, o governador Rodrigo Garcia migrou para o PSDB, ele tem toda uma trajetória no antigo DEM, no antigo PFL, foi eleito deputado estadual, deputado federal por essas legendas, participou sim de gestões do PSDB, principalmente com o ex-governador Geraldo Alckmin, nos últimos 2 mandatos que Alckmin teve, foi era chamado de CEO da gestão de João Dória aqui, pelo próprio governador João Dória, como uma espécie de diretor executivo do governo do estado de São Paulo da gestão Dória, enquanto Dória tentava viabilizar sua corrida presidencial, mas toda essa associação e essa falta de conhecimento dele do eleitorado e, de novo, enfrentando um candidato que já foi prefeito de São Paulo, foi candidato a presidente na última eleição e é muito associado ao líder nas pesquisas presidenciais, que é Fernando Haddad. E o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas conseguindo ter, ao mesmo tempo, associação com o bolsonarismo, contando com esse voto casado com o presidente e, ao mesmo tempo, conseguindo equilibrar com isso a sua imagem de técnico, de gestor que passou por governos do PT no governo federal. Ele começou no Ministério dos Transportes, ali no DENIT, ainda na gestão Dilma Rousseff, passou pela gestão de Michel Temer como responsável pelo Programa de Participação de Investimentos no PPI e depois, com Jair Bolsonaro, foi promovido à categoria de ministro da Infraestrutura e conseguiu ter uma marca própria ali, se dissociando do lado mais ideológico do governo, reforçando esse lado técnico. Isso tem feito a diferença para a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas, embora, como é acusado por seus adversários, não ter uma história política no estado de São Paulo, mas conseguindo se aproveitar tanto dessa força e capilaridade e lealdade do bolsonarismo no estado de São Paulo, quanto da sua imagem de pessoa que fez uma carreira técnica no governo federal e tentando fazer essa associação das duas imagens e sendo, por enquanto, suficiente para colocá-lo no segundo turno, prometendo aí um segundo turno no estado de São Paulo como nunca se viu. Um forasteiro, uma pessoa que não é nascida no estado de São Paulo, contra um candidato do PT que termina o primeiro turno em primeiro lugar. Yuri, a gente traz aqui os dados também da IPEC de 27 de setembro, que foi o levantamento anterior do Instituto, e a gente percebe que apenas o Tarcísio de Freitas é que oscilou para cima, 2 pontos para cima, enquanto o Fernando Haddad e o Rodrigo Garcia se mantiveram no mesmo patamar. Aí eu te pergunto, Yuri, foi acerto na estratégia de campanha de Tarcísio ou erro na estratégia de campanha de Rodrigo e do próprio Fernando Haddad? Olha, Carol, é fato que Fernando Haddad tem, ainda que mantendo a liderança e tendo oscilações não muito sensíveis, mas está numa trajetória de razoável oscilação negativa ali, uma tendência de redução do seu potencial de queda nas intenções de voto. No caso de Rodrigo Garcia, ele enfrentou o maior desafio que todos os candidatos do PSDB enfrentaram, comparável apenas ao que Mário Covas, na segunda corrida eleitoral em 98, enfrentou, em que quase ficou de fora do segundo turno. O favorito naquela época era o ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf. Em 98, o malufismo ainda muito forte no estado de São Paulo. E havia uma estrela em ascensão surpreendente, que era a então deputada federal pelo PT, Marta Suplicy. Mário Covas conseguiu chegar na segunda colocação no primeiro turno, passou Marta ali na última hora da corrida eleitoral e aí depois, com a junção de forças em 98, muito tempo atrás,
do petismo e do tucanismo aqui em São Paulo conseguiram vencer o malufismo. Mário Covas foi para um segundo mandato, o segundo mandato que ele não conseguiu concluir porque morreu de câncer em 2001 e Geraldo Alckmin o sucedeu, dando início à trajetória do governador que mais longevo da história do estado de São Paulo, o homem que mais tempo ficou no Palácio dos Bandeirantes. Rodrigo Garcia enfrentando esse potencial de Fernando Haddad com toda a sua história de prefeito, de candidato a presidente e associado ao ex-presidente Lula numa recuperação de imagem do PT e principalmente com uma unificação de candidaturas da esquerda. É importante lembrar que Fernando Haddad foi beneficiado tanto pela saída de Guilherme Boulos quanto de Márcio França da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes e, no caso de Tarcísio Gomes de Freitas, contando com esse aparato de comunicação e de capacidade de fazer chegar o seu nome muito rapidamente, ainda na pré-campanha, aos eleitores paulistas, que é a associação com o presidente Jair Bolsonaro. Era sabido que o desafio de Rodrigo Garcia, que tem uma longa trajetória na política em cargos legislativos, ou seja, sem a mesma experiência, foi parceiro de chapa de João Dória na corrida eleitoral também, que João Dória chegou em primeiro lugar, mas para ganhar de Márcio França em 2018, suou um dobrado, pagou um dobrado, foi uma corrida bem apertada para manter o PSDB na eleição e todo esse desgaste de 28 anos no governo, o próprio desgaste de imagem de João Dória e a associação de Rodrigo Garcia, que tentou se desvencilhar do seu antecessor, mas pagou um ônus bastante forte, parece estar fazendo a diferença nesse momento. A conferir os números que vão sair das urnas amanhã, mas, de fato, Rodrigo Garcia enfrentou a maior dificuldade que um candidato do PSDB vinha enfrentando nas últimas corridas e isso explica também essa situação dele de terceiro colocado nessas pesquisas de véspera de eleição. Yuri Pita, e não para de sair pesquisa, viu? A gente aqui falando de São Paulo, a pesquisa IPEC São Paulo foi registrada na Justiça Eleitoral, foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.